Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 1, verso 4. Certa vez, em um local sagrado, na floresta de Naimisharanya, grandes sábios, encabeçados pelo sábio Shaunaka, reuniram-se para executar um grande sacrifício de 1000 anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Significado: o prelúdio do Srimad Bhagavatam foi falado nos 3 shlokas anteriores. Agora, o principal tópico desta grande literatura está sendo apresentado. O Srimad Bhagavatam, após sua primeira recitação por Srila Shukadeva Goswami, foi repetida pela segunda vez em Naimisharanya. No Vayavya Tantra se diz que Brahma, o engenheiro deste universo particular, projetou um grande círculo que pudesse encerrar o universo. O centro deste grande círculo foi fixado em um local particular, conhecido como Naimisharanya. De forma similar, há outra referência à floresta de Naimisharanya no Varaha Purana, onde se afirma que, através da execução de sacrifício neste local, a força das pessoas demoníacas é cortada. Assim, os Brahmanas preferem Naimisharanya para tais execuções sacrificiais. Os devotos do Senhor Vishnu oferecem todos os tipos de sacrifícios para seu prazer. Os devotos apegam-se sempre ao serviço ao Senhor, ao passo que as almas caídas apegam-se aos prazeres da existência material. No Bhagavad Gita, se diz que qualquer coisa feita no mundo material, por qualquer motivo que não seja o de satisfazer Vishnu, causa posterior cativeiro para o executante. Prescreve-se, portanto, que todos os atos devem ser efetuados sacrificialmente, para a satisfação de Vishnu e seus devotos. Isso trará a todos paz e prosperidade. Os grandes sábios estão sempre ansiosos por fazer o bem às pessoas em geral. E por isso os sábios encabeçados por Shaunaka e outros reuniram-se neste local sagrado de Naimisharanya, programando executar uma grande e contínua corrente de sacrifícios. Os homens esquecidos não conhecem o caminho correto para a paz e a prosperidade. Contudo, os sábios conhecem-no bem, e por isso, para o bem de todos os homens, estão sempre ansiosos por executar atos que tragam paz ao mundo. Eles são amigos sinceros de todas as entidades vivas, e arriscando grandes inconveniências pessoais, estão sempre ocupados no serviço ao Senhor, para o bem de todas as pessoas. O Senhor Vishnu é assim como uma grande árvore, e todos os outros, incluindo os semideuses, homens, siddhas, charanas, viryadharas e outras entidades vivas, são como ramos, brotos e folhas desta árvore. Regando com água a raiz da árvore, todas as partes da árvore são automaticamente nutridas. Apenas os galhos e folhas que estão separados é que não podem ser satisfeitos. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam, a despeito de todas as tentativas de regá-los. Analogamente, a sociedade humana, quando se desliga da personalidade de Deus, como as folhas e os galhos soltos, não é capaz de ser regada. E quem tenta fazê-lo simplesmente desperdiça sua energia e recursos. A sociedade materialista moderna está desligada de sua relação com o Senhor Supremo. E todos os seus planos, que estão sendo feitos por líderes ateístas, certamente serão frustrados a cada passo.
Todavia, eles não acordam para este fato. Nesta era, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor é o método prescrito para o despertar. Os meios e caminhos são muito cientificamente apresentados pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, e as pessoas inteligentes poderão tirar proveito dos seus ensinamentos a fim de alcançar a paz e a prosperidade verdadeiras. O Srimad Bhagavatam também é apresentado para o mesmo propósito, e isto será explicado mais especificamente depois, em seu próprio texto. Verso 5. Um dia, após terminar seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Sutta Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Significado: amanhã é a melhor hora para se executar práticas espirituais. Os grandes sábios ofereceram ao orador do Bhagavatam um assento de honra elevado, chamado Vyasasana, ou assento de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva é o preceptor espiritual original para todos os homens. Todos os outros preceptores são considerados seus representantes. Um representante é aquele que pode exatamente apresentar o ponto de vista de Sri Vyasadeva. Sri Vyasadeva incutiu a mensagem do Bhagavatam a Srila Shukadeva Goswami, e Sri Sutta Goswami a ouviu dele. Todos os representantes fidedignos de Sri Vyasadeva, na corrente de sucessão discipular, devem ser aceitos como Goswamis. Os Goswamis restringem todos os sentidos e mantêm-se fiéis ao caminho aberto pelos acharyas anteriores. Os Goswamis não dão palestras sobre o Bhagavatam caprichosamente. Ao contrário, executam seus serviços com muito cuidado, seguindo seus predecessores, que lhes entregaram intacta a mensagem espiritual. Aqueles que ouvem o Bhagavatam podem fazer perguntas ao orador, a fim de aclarar o significado delas. Mas isto não deve ser feito com espírito de desafio. Deve-se fazer perguntas com grande respeito pelo orador e pelo tema. Esta é também a maneira recomendada no Bhagavad Gita. Deve-se aprender o tema transcendental, ouvindo-se submissamente às fontes corretas. Portanto, estes sábios dirigiram-se ao orador Sutta Goswami com grande respeito. Verso 6. Os sábios disseram: respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sob a orientação apropriada, e também as explicaste. Significado: um Goswami, ou representante fidedigno de Sri Vyasadeva, tem que ser isento de todos os tipos de vícios. Os 4 maiores vícios de Kali Yuga são 1. Ligação ilícita com mulheres. 2. Matança de animais. 3. Intoxicação. E 4. Jogos especulativos de todas as espécies. O Goswami deve estar livre de todos estes vícios, antes que possa ousar sentar no Vyasasana. Deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas, ou nos Vedas. Os Puranas e histórias como Mahabharata ou Ramayana também fazem parte dos Vedas. O Acharya, ou Goswami, deve estar bem familiarizado com todas estas literaturas.
Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que lê-las. Podemos assimilar o conhecimento das Escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Ouvir chama-se Shravana e explicar chama-se Kirtana. Os dois processos de Shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental da fonte certa, ouvindo submissamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Verso 7. Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Suta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, e também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Significado: o Srimad Bhagavatam é um comentário natural sobre o Brahma Sutra, ou os Badarayani Vedanta Sutras. É chamado natural porque Vyasadeva é o autor tanto dos Vedanta Sutras quanto do Srimad Bhagavatam, ou a essência de todos os textos védicos. Além de Vyasadeva, há outros sábios que são os autores de 6 diferentes sistemas filosóficos, a saber, Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini e Ashtavakra. O teísmo é explicado completamente no Vedanta Sutra, enquanto que em outros sistemas de especulação filosófica praticamente não se faz referência à causa fundamental de todas as causas. Uma pessoa só pode sentar-se no Vyasasana após estar bem versada em todos os sistemas de filosofia, de modo a poder apresentar plenamente os pontos de vista teístas do Bhagavatam, em desafio a todos os outros sistemas. Srila Suta Goswami era um mestre apropriado, e por isso os sábios de Naimisharanya elevaram-no ao Vyasasana. Srila Vyasadeva é aqui designado como a personalidade de Deus, porque é a encarnação autorizada e dotada de poder. Verso 8. E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles. Significado: o segredo do sucesso na vida espiritual está em satisfazer o mestre espiritual e, desse modo, conseguir suas bênçãos sinceras. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur canta assim em suas 8 famosas estrofes sobre o mestre espiritual. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Apenas por sua satisfação pode alguém satisfazer a personalidade de Deus. E quando ele está descontente, só há ruína no caminho da realização espiritual. É essencial, portanto, que o discípulo seja muito obediente e submisso ao mestre espiritual fidedigno. Srila Suta Goswami preenchia todos os requisitos como discípulo, e por isso foi dotado de todos os favores por seus eruditos e autorrealizados mestres espirituais, tais como Srila Vyasadeva e outros. Os sábios de Naimisharanya estavam confiantes de que Srila Suta Goswami era autêntico. Portanto, estavam muito ansiosos por ouvi-lo. Verso 9. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Significado:
No Bhagavad Gita, se recomenda a adoração ao Acharya. Os Acharyas e Goswamis estão sempre absortos, pensando no bem-estar do público em geral, especialmente no seu bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é automaticamente acompanhado pelo bem-estar material. Os acharyas, portanto, dão orientações sobre o bem-estar espiritual para as pessoas em geral. Prevendo as incompetências das pessoas desta era de Kali, ou a era férrea de desavenças, os sábios solicitaram de Suta Goswami um sumário de todas as escrituras reveladas, porque as pessoas desta era estão condenadas sob todos os aspectos. Os sábios, portanto, indagaram sobre o bem absoluto, que é o bem último para o povo. A condição condenada das pessoas desta era é descrita como se segue. Verso 10. Ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Significado: os devotos do Senhor estão sempre ansiosos pela melhoria espiritual do público em geral. Quando os sábios de Naimisharanya analisaram a condição das pessoas desta era de Kali, eles previram que os homens teriam vidas curtas. Em Kali Yuga, a duração de vida é abreviada, não tanto pela escassez de alimentos, mas por causa dos hábitos irregulares. Por manter hábitos regulares e comer alimentos simples, qualquer homem pode resguardar sua saúde. O comer em excesso, o excessivo gozo dos sentidos, a dependência excessiva da misericórdia dos outros e os padrões de vida artificiais solapam a própria vitalidade da energia humana. Portanto, a duração de vida é abreviada. As pessoas desta era também são muito preguiçosas, não apenas materialmente, mas também no que diz respeito à autorrealização. A vida humana é especialmente destinada à autorrealização. Isto é, o homem deve tomar conhecimento do que ele é, do que é o mundo e do que é a verdade suprema. A vida humana é um meio pelo qual a entidade viva pode dar fim a todas as misérias da dura luta pela vida na existência material, e pelo qual pode voltar ao Supremo, ao seu lar eterno. Mas devido a um mau sistema de educação, os homens não têm desejo de alcançar a autorrealização. Mesmo que tomem conhecimento dela, desafortunadamente tornam-se vítimas de mestres desencaminhados. Nesta era, os homens são vítimas não apenas de diferentes credos e partidos políticos, mas também de muitos tipos de diversões para o gozo dos sentidos, tais como cinemas, esportes, jogos, clubes, livrarias mundanas, má companhia, fumo, bebida, trapaça, furto, altercações e assim por diante. Suas mentes estão sempre perturbadas e cheios de ansiedades, devido a muitos compromissos diferentes. Nesta era, muitos homens inescrupulosos fabricam sua própria fé religiosa, sem base em nenhuma escritura revelada. E muito frequentemente, as pessoas viciadas no gozo dos sentidos sentem-se atraídas por tais instituições. Consequentemente, tantos atos pecaminosos estão sendo cometidos em nome da religião, que as pessoas em geral não têm nem paz de espírito, nem saúde física. As comunidades de estudantes, Brahmachari, já não estão sendo mantidas, e os chefes de família não observam as regras e regulações do Grihastha Ashrama. Consequentemente, os assim chamados Vanaprasthas e Sannyasis
que saem de tais grihasta ashramas são facilmente desviados do bom caminho. Na Kali Yuga, toda a atmosfera está sobrecarregada de incredulidade. Os homens já não estão interessados em valores espirituais. Atualmente, o gozo material dos sentidos é o padrão de civilização. Para manter tais civilizações materiais, o homem tem formado complexas nações e comunidades, havendo uma constante tensão de guerras quentes e frias entre estes diferentes grupos. Passa a ser muito difícil, portanto, elevar o padrão espiritual, devido aos atuais valores distorcidos da sociedade humana. Os sábios de Naimisharanya estão ansiosos por desenredar todas as almas caídas, e aqui estão buscando o remédio com Srila Suta Goswami. Verso 11. Há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas estas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Significado: a Atma, ou eu, é distinta da matéria e dos elementos materiais. Ela é de constituição espiritual e, por conseguinte, nunca se satisfaz com nenhuma soma de planos materiais. Todas as escrituras e instruções espirituais são destinadas à satisfação deste eu, ou Atma. Há muitas variedades de abordagens, recomendadas a diferentes tipos de seres vivos, em tempos e lugares diferentes. Consequentemente, são inumeráveis as escrituras reveladas. Há diferentes métodos e deveres prescritos que se recomendam nessas várias escrituras, levando em consideração a condição caída das pessoas em geral nesta era de Kali. Os sábios de Naimisharanya sugeriram que Sri Suta Goswami relatasse a essência de todas as escrituras, porque nesta era não é possível que as almas caídas entendam e se submetam a todas as lições de todas essas várias escrituras em um sistema de Varna e Ashrama. A sociedade Varna e Ashrama era considerada a melhor instituição para elevar o ser humano à plataforma espiritual. Mas, devido a Kali Yuga, não é possível executar as regras e regulações de tais instituições. Tampouco é possível que as pessoas em geral rompam completamente relações com suas famílias, como a instituição Varnashrama prescreve. Toda a atmosfera está sobrecarregada de oposição. Considerando isso, pode-se ver que a emancipação espiritual para o homem comum, nesta era, é muito difícil. A razão pela qual os sábios apresentaram esta questão a Sri Suta Goswami é explicada nos versos seguintes. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 1, verso 12. Todas as bênçãos a ti, ó Suta Goswami. Tu sabes para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki, como filho de Vasudeva. Significado: Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é controlador de todas as opulências,
poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Ele é o protetor de seus devotos puros. Embora Deus esteja igualmente disposto para com todos, ele sente inclinação especial por seus devotos. Sat significa verdade absoluta. E as pessoas que são servos da verdade absoluta chamam-se Sattvatas. Bhadram Te, ou bênçãos a ti, indica a ansiedade dos sábios de conhecer a verdade absoluta através do orador. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para Devaki, a esposa de Vasudeva. Vasudeva é o símbolo da posição transcendental, em que acontece o aparecimento do Senhor Supremo. Verso 13. Ó Suta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres, acharyas, anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Significado: os requisitos para ouvir a mensagem transcendental da verdade absoluta são aqui estabelecidos. O primeiro requisito é que a audiência deve ser muito sincera e estar ávida por ouvir, e o orador deve estar na linha de sucessão discipular proveniente do acharya reconhecido. A mensagem transcendental do Absoluto não é compreensível para aqueles que estão absortos na matéria. Sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, purificamo-nos gradualmente. Portanto, é preciso que se esteja na corrente de sucessão discipular e se aprenda a arte espiritual da audição submissa. No caso de Suta Goswami e dos sábios de Naimisharanya, todos esses requisitos são preenchidos, porque Srila Suta Goswami está na linha de Srila Vyasadeva, e os sábios de Naimisharanya são almas sinceras, ansiosos por aprender a verdade. Assim, os tópicos transcendentais das atividades sobre-humanas do Senhor Sri Krishna, sua encarnação, seu nascimento, aparecimento e desaparecimento, suas formas, seus nomes e assim por diante, são facilmente compreensíveis, porque todos os requisitos são preenchidos. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Verso 14. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato, cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Significado: Vasudeva, ou Senhor Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é o supremo controlador de tudo. Não há ninguém na criação que não tema a ira do Todo-Poderoso. Grandes assúrias como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e outros, que eram entidades vivas muito poderosas, foram todos mortos pela personalidade de Deus. E o Todo-Poderoso Vasudeva dota o seu nome com os poderes de seu eu pessoal. Tudo se relaciona com ele, e tudo tem sua identidade nele. Aqui se diz que o nome Krishna é temido até mesmo pelo medo personificado. Isso indica que o nome Krishna não é diferente de Krishna. Portanto, o nome Krishna é tão poderoso como o próprio Senhor Krishna. Não há diferença em absoluto. Qualquer um, portanto, pode tirar proveito dos santos nomes do Senhor Sri Krishna, mesmo em meio aos maiores perigos. O nome transcendental de Krishna, mesmo quando pronunciado inconscientemente, ou por força das circunstâncias, pode ajudar-nos a libertarmos-nos
das redes de nascimento e morte. Verso 15. Ó Suta, os grandes sábios que se abrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após uso prolongado. Significado: os devotos puros do Senhor são mais poderosos que as águas do sagrado rio Ganges. Pode-se conseguir benefício espiritual através do uso prolongado das águas do Ganges. Mas é possível santificar-se imediatamente pela misericórdia de um devoto puro do Senhor. No Bhagavad Gita é dito que qualquer pessoa, não importa se nascida Shudra, mulher ou mercador, pode abrigar-se aos pés de lótus do Senhor e, por fazê-lo, voltar ao Supremo. Refugiar-se nos pés de lótus do Senhor significa refugiar-se nos devotos puros. Os devotos puros, cuja única ocupação é servir, são honrados com os nomes Prabhupada e Vishnupada, indicando que tais devotos são representantes dos pés de lótus do Senhor. Qualquer um, portanto, que se abrigue aos pés de lótus de um devoto puro, aceitando o devoto puro como seu mestre espiritual, pode purificar-se imediatamente. Tais devotos do Senhor são honrados em nível de igualdade com o Senhor, porque estão ocupados no mais confidencial serviço ao Senhor, pois resgatam do mundo material as almas caídas que o Senhor quer de volta ao lar, de volta ao Supremo. Segundo as Escrituras reveladas, tais devotos puros são melhormente conhecidos como vice-senhores. O discípulo sincero do devoto puro não só considera o mestre espiritual igual ao Senhor, mas também se considera um servo humilde do servo do Senhor. Este é o caminho devocional puro. Verso 16. Quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era das desavenças, não desejará ouvir as virtuosas glórias do Senhor? Significado: a era de Kali é a era mais condenada, devido a seus aspectos conflitivos. Kali Yuga é tão saturada com hábitos viciosos que o menor mal-entendido provoca grandes lutas. Aqueles que estão ocupados em serviço devocional puro ao Senhor, que não têm desejo de autoengrandecimento e que estão livres dos efeitos de ações fruitivas e especulações filosóficas secas, são capazes de livrar-se das desavenças desta era complicada. Os líderes do povo estão muito ansiosos por viver em paz e amizade, mas não têm informação do método simples de ouvir as glórias do Senhor. Ao contrário, tais líderes opõem-se à propagação das glórias do Senhor. Em outras palavras, os líderes tolos querem negar completamente a existência do Senhor. Em nome do Estado secular, tais líderes estão decretando vários planos anualmente. Mas devido às insuperáveis complexidades da natureza material do Senhor, todos esses planos para o progresso estão sendo constantemente frustrados. Eles não têm olhos para ver que suas tentativas de paz e amizade estão fracassando. Mas aqui está a sugestão para superar o obstáculo. Se quisermos paz verdadeira, teremos que abrir caminho para a compreensão do Supremo Senhor Krishna e glorificá-lo por suas atividades virtuosas, como são delineadas nas páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 17. Seus atos transcendentais são magnânimos e graciosos, e os cantam grandes sábios eruditos como Narada. Por favor, fala-nos, portanto,
a nós que estamos ávidos por ouvir sobre as aventuras por ele executadas, sob suas várias encarnações. Significado: a personalidade de Deus nunca é inativa, como sugerem certas pessoas pouco inteligentes. Seus trabalhos são majestosos e magnânimos. Suas criações, tanto materiais quanto espirituais, são todas maravilhosas e contêm toda a variedade. Elas são bem descritas por almas liberadas, tais como Srila Narada, Vyas, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Sridhar, Vishwanath, Baladeva, Bhaktivinoda, Siddhanta Sarasvati e muitas outras almas eruditas e autorrealizadas. Essas criações, tanto materiais quanto espirituais, são cheias de opulências, beleza e conhecimento. Mas o reino espiritual é mais magnificente por ser pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. As criações materiais manifestam-se temporariamente como sombras pervertidas do reino espiritual, podendo ser comparadas às imagens cinematográficas. Elas atraem pessoas de menor grau de inteligência, que se sentem atraídas por coisas falsas. Tais homens tolos não têm informação da realidade e tomam como certo que a falsa manifestação material é o tudo em tudo. Contudo, homens mais inteligentes, orientados por sábios como Vyasa e Narada, sabem que o reino eterno de Deus é mais deleitável, maior e eternamente pleno de bem-aventurança e conhecimento. Aqueles que não são versados nas atividades do Senhor e seu reino transcendental são às vezes favorecidos pelo Senhor em suas aventuras como encarnações, em que ele revela a bem-aventurança eterna de sua companhia no reino transcendental. Através de tais atividades, ele atrai as almas condicionadas do mundo material. Algumas dessas almas condicionadas estão ocupadas no falso desfrute dos sentidos materiais, e outras em simplesmente negar sua vida real no mundo espiritual. Essas pessoas pouco inteligentes são conhecidas como karmis, ou trabalhadores fruitivos, e jnanis, ou especuladores mentais secos. Mas acima destas duas classes de homens está o transcendentalista conhecido como sattvata, ou devoto, que não se ocupa nem com extravagantes atividades materiais, nem com a especulação material. Ele está ocupado no serviço positivo ao Senhor, e desse modo consegue o maior dos benefícios espirituais, desconhecido dos karmis e dos jnanis. Sendo o supremo controlador, tanto do mundo material quanto do espiritual, o Senhor tem diferentes encarnações, de limitadas categorias. Encarnações como Brahma, Rudra, Manu, Prithu e Vyas são suas encarnações materiais qualitativas, mas suas encarnações como Rama, Narasimha, Varaha e Vamana são suas encarnações transcendentais. O Senhor Sri Krishna é o manancial de todas as encarnações, sendo, portanto, a causa de todas as causas. Verso 18. Ó sábio Sutta, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da divindade suprema. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, são executados por seus poderes internos. Significado: para a criação, manutenção e destruição dos mundos materiais, o Senhor Supremo, a própria personalidade de Deus, aparece sob muitas milhares de formas de encarnações,
e as aventuras específicas encontradas sob essas formas transcendentais são completamente auspiciosas. Tanto aqueles que estão presentes durante tais atividades, quanto os que ouvem as narrações transcendentais de tais atividades, beneficiam-se com elas. Verso 19. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com Ele, gostam de ouvir a cada momento sobre os seus passatempos. Significado: há muita diferença entre histórias mundanas, ficção ou história e os passatempos transcendentais do Senhor. As histórias de todo o universo contêm referência aos passatempos das encarnações do Senhor. O Ramayana, o Mahabharata e os Puranas são histórias de eras remotas, gravadas em relação com os passatempos das encarnações do Senhor. E por isso, permanecem frescas mesmo após leituras repetidas. E por isso, permanecem frescas mesmo após leituras repetidas. Por exemplo, qualquer um pode ler o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam repetidamente por toda a sua vida, que ainda encontrará neles novas luzes de informação. As notícias mundanas são estáticas, ao passo que as notícias transcendentais são dinâmicas, visto que o espírito é dinâmico e a matéria estática. Aqueles que desenvolveram gosto por entender os temas transcendentais nunca se cansam de ouvir tais narrações. Uma pessoa sacia-se rapidamente das atividades mundanas, mas ninguém fica saciado das atividades transcendentais ou devocionais. Uttama Shloka indica a literatura que não se destina à ignorância. A literatura mundana está no modo da escuridão, ou ignorância, enquanto a literatura transcendental é completamente diferente. A literatura transcendental está acima do modo da escuridão, e sua luz torna-se mais luminosa à medida que se lê e se compreende o tema transcendental. As assim chamadas pessoas liberadas nunca se satisfazem com a repetição das palavras Aham Brahmasmi. Tal compreensão artificial do Brahman é banal, e assim, para saborear o verdadeiro prazer, eles se voltam para as narrações do Srimad Bhagavatam. Aqueles que não são tão afortunados voltam-se para o altruísmo e a filantropia mundana. Isto significa que a filosofia Mayavada é mundana, ao passo que a filosofia do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam é transcendental. Verso 20. O Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama atuaram como seres humanos, e assim disfarçados, executaram muitos atos sobre-humanos. Significado: as doutrinas do antropomorfismo e do zoomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a Sri Krishna, ou à personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte em Deus à força de penitências e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Desde que o Sr. Rama, o Sr. Krishna e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas Escrituras reveladas, muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo comum, especialmente na Bengala. Qualquer personalidade popular, com alguns traços de poderes místicos, exibirá façanhas de prestidigitação e facilmente torna-se-á
uma encarnação de Deus pelo voto popular. O Sr. Sri Krishna não era deste tipo de encarnações. Ele era realmente a personalidade de Deus, desde o próprio ensejo de seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe, como o Vishnu de 4 braços. Então, a pedido da mãe, ele tomou a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou por outra devota em Gokula, onde foi aceito como filho de Nanda Maharaj e de Yashoda Mata. Do mesmo modo, Srila Baladev, a contraparte do Sr. Sri Krishna, foi também considerado uma criança humana, nascida de outra esposa de Sri Vasudeva. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu nascimento e feitos são transcendentais, e que qualquer um que tenha fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e feitos, torna-se-á imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental, do nascimento e feitos do Senhor Sri Krishna é suficiente para a liberação. No Bhagavatam, a natureza transcendental do Senhor é descrita em 9 cantos, e no 10º canto se desenrolam seus passatempos específicos. Tudo isso se torna conhecido conforme se progride na leitura desta literatura. Aqui é importante observar, contudo, que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de sua mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Govardhana aos 7 anos de idade. E que todos esses atos provam definitivamente que ele é a suprema personalidade de Deus. Não obstante, devido à sua cobertura mística, ele foi sempre aceito como uma criança humana comum por seus assim chamados pai, mãe e outros parentes. Sempre que ele executava alguma tarefa hercúlea, o pai e a mãe tomavam-na de maneira diferente e permaneciam satisfeitos com o inquebrantável amor filial por seu filho. Como tal, os sábios de Naimisharanya descrevem-no como aparentemente semelhante a um ser humano, mas na realidade ele é a suprema e toda-poderosa personalidade de Deus. Verso 21. Sabendo bem que a era de Kali já começou, estamos aqui reunidos neste local sagrado, para ouvir longamente a mensagem transcendental do Supremo, e dessa maneira executar sacrifícios. Significado: esta era de Kali não é absolutamente adequada para a autorrealização, como foi a Satya Yuga, a Era Dourada, ou a Treta ou Dvapara Yugas, as eras de prata e cobre. Para a autorrealização, as pessoas em Satya Yuga, com uma duração de vida de 100.000 anos, eram capazes de fazer meditação prolongada. E, em Treta Yuga, em que a duração de vida era de 10.000 anos, a autorrealização era alcançada pela execução de grandes sacrifícios. E em Dvapara Yuga, quando a duração de vida era de 1.000 anos, a autorrealização era alcançada pela adoração ao Senhor. Mas em Kali Yuga, a duração máxima de vida, sendo de apenas 100 anos, e isto combinado com numerosas dificuldades, o processo recomendado de autorrealização é o de ouvir e cantar o santo nome, a fama e os passatempos do Senhor. Os sábios de Naimisharanya começaram este processo em um local especificamente destinado aos devotos do Senhor. Eles se prepararam para ouvir os passatempos do Senhor durante um período de 1.000 anos. Do exemplo destes sábios, deve-se aprender que a audição e a recitação regulares do Srimad Bhagavatam são o único caminho para a autorrealização. Outras tentativas são simples perda de tempo, pois não dão nenhum resultado tangível. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu
pregou este sistema de Bhagavata Dharma e recomendou que todas as pessoas nascidas na Índia aceitassem a responsabilidade de difundir as mensagens do Senhor Sri Krishna, principalmente a mensagem do Bhagavad Gita. E aquele que está bem estabelecido nos ensinamentos do Bhagavad Gita pode dedicar-se ao estudo do Srimad Bhagavatam para se esclarecer mais sobre a autorrealização. Verso 22. Julgamos ter encontrado Vossa Excelência, pela vontade da providência, apenas para que possamos aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Kali, que deteriora todas as boas qualidades de um ser humano. Significado: a era de Kali é muito perigosa para o ser humano. A vida humana destina-se simplesmente à autorrealização. Mas devido a esta era perigosa, os homens se esqueceram completamente do objetivo da vida. Nesta era, a duração de vida decrescerá gradualmente. As pessoas gradualmente perderão a memória, os sentimentos mais finos, a força e melhores qualidades. Uma lista das anomalias para esta era é dada no 12º canto desta obra. De modo que esta era é muito difícil para aqueles que querem utilizar-se desta vida para a autorrealização. As pessoas estão de tal modo atarefadas com o gozo dos sentidos, que se esquecem completamente da autorrealização. Por loucura, elas dizem francamente que não há necessidade de autorrealização, porque não compreendem que esta vida breve é apenas um momento em nossa grande jornada rumo à autorrealização. Todo o sistema de educação é engrenado para o gozo dos sentidos. E se um homem erudito meditar sobre isto, verá que as crianças desta era estão sendo intencionalmente encaminhadas aos matadouros da assim chamada educação. Os homens eruditos, portanto, devem tomar cuidado com esta era, e se desejam realmente atravessar o perigoso oceano de Kali, têm que seguir os passos dos sábios de Naimisharanya e aceitar Sri Suta Goswami, ou seu representante autêntico, como capitão do navio. O navio é a mensagem do Senhor Sri Krishna, sob a forma do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam. Verso 23. Uma vez que Sri Krishna, a verdade absoluta, o Senhor de todos os poderes místicos, partiu para sua própria morada, dize-nos, por favor, quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos. Significado: essencialmente, religião são os códigos prescritos, enunciados pela própria personalidade de Deus. Sempre que há abuso grosseiro ou negligência dos princípios religiosos, o próprio Senhor Supremo aparece para restaurar os princípios religiosos. Isso é declarado no Bhagavad Gita. Aqui, os sábios de Naimisharanya estão indagando acerca desses princípios. A resposta a esta pergunta é dada posteriormente. O Srimad Bhagavatam é a representação sonora transcendental da personalidade de Deus. E Destarte é a representação total do conhecimento transcendental e dos princípios religiosos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Perguntas dos Sábios.